Bora, galerinha, aqui para o segundo vídeo de Atomística 3. Vamos lá. Bom, então você viu no último vídeo que o espectro ele é específico para cada elemento. Aqui nós temos o espectro descontínuo para o átomo de hidrogênio, que é diferente do espectro descontínuo para o átomo de hélio e para o átomo de ferro. Ou seja, cada elemento ele absorve em alguns certos comprimentos de onda quando essa luz desse elemento ela passa por um prisma. Perfeito? Baseado nisso, o Bohr ele desenvolveu o seu modelo atômico. Perfeito? A cada falha no espectro, os cientistas associaram a uma certa quantidade de energia. Então, cada falha que tem ali está relacionado a uma quantidade de energia que os cientistas mediram, que eles provaram que cada cor ela tem uma certa quantidade de energia quando o seu espectro ele é absorvido por uma luz, e isso é mostrado posteriormente em um prisma. E baseado nisso, o Bohr, em 1913, ele propôs um novo modelo atômico, modificando o que já se sabia do modelo atômico do Rutherford. Esse modelo do Bohr, ele pode ser chamado de modelo de Bohr ou então modelo de Rutherford-Bohr, porque ele aproveitou o conhecimento que já se conhecia. Tá? Niels Bohr, ele era um físico dinamarquês que ficou muito famoso por causa das suas descobertas. O modelo de Bohr, ele apresenta para a gente 5 pontos interessantes. Tá? Eu vou discutir cada um deles. Os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Cada uma dessas órbitas tem uma energia constante. Os elétrons mais afastados do núcleo, eles apresentam maior quantidade de energia. E quando um elétron absorve uma certa quantidade de energia, ele salta para uma órbita mais energética. E quando ele retorna à sua órbita original, ele emite a mesma quantidade de energia absorvida na forma de ondas eletromagnéticas, que é a luz. Perfeito? Então vamos discutir cada ponto desse para ficar bem claro para você. Vamos lá. Primeiro deles, os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. O que o Bohr disse? O Bohr disse no seu modelo atômico que os elétrons eles estão girando ao redor do núcleo, assim como planetas giram ao redor do Sol. Tá? E isso acontece simplesmente porque os elétrons eles descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Por isso que eles ficam girando aqui nestas órbitas. Perfeito? O segundo ponto da teoria do Bohr, do modelo do Bohr, é o seguinte: cada uma dessas órbitas tem energia constante, ou seja, cada órbita tem uma certa quantidade X de energia ali, e essa energia ela é constante, ela não varia. Tá? Então nós temos ali, por exemplo, nessa camada aqui, eu chamo isso aqui de nível de energia K ou camada K. A segunda eu chamo de nível de energia L ou camada L. E assim por diante. A terceira é o nível de energia M, nível de energia N, nível de energia O, nível de energia P e vai até o nível de energia Q. Ok? Então, cada órbita ela tem uma energia constante. Aqui no K tem uma energia constante, que é uma energia diferente da energia que está no L, mas essa do L também ela é constante. Então essas órbitas nós chamamos elas de níveis de energia ou então de camadas de energia. Perfeito? Dado isso, vamos então para o terceiro ponto importante da teoria do nosso querido Bohr. O que ela diz? Diz assim: os elétrons mais afastados do núcleo apresentam maior quantidade de energia. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, que aqui no nível K eu tenho uma menor quantidade de energia. O L já tem uma energia maior do que no K. E aí eu vou crescendo. O M maior ainda, o N bem maior ainda, e o P aqui nesse caso é o maior. Mas o maior é o Q. Então aqui nós temos a camada K, o menor nível de energia, e indo aqui você vai aumentando a camada Q, tem o maior nível de energia. Tranquilo? Então esse elétron aqui, por exemplo, ó, dessa camada aqui, da camada P, ele tem mais energia do que o elétron que está aqui na camada N. É só isso que ele disse nesse terceiro ponto. Beleza? O quarto ponto do modelo atômico do Rutherford, do Bohr, diz o seguinte:
Esse é o ponto mais importante, pessoal. Isso é o que geralmente cai em Enem, já caiu no Enem 2020 recentemente, e cai em provas vestibulares. Esse aqui é o ponto mais importante. Foca aqui no 4 e no 5. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, ele salta para um nível mais energético. O que é isso, pessoal? Imagina o seguinte, nós temos aqui esse elétron aqui, tá? Olha, observa esse elétron aqui, digamos que ele recebeu energia. Tá ali, ó. Tá loucão, ele recebeu energia de alguma forma, tá? Como que um elétron, ele recebe energia? Um elétron, quando ele recebe energia, eu chamo ele de elétron excitado, ou então elétron no estado excitado. O que é isso? É um elétron que absorve energia, pode ser por energia elétrica, você passar uma corrente elétrica numa substância, os elétrons dessa substância vão receber energia. Pode ser energia térmica, você aquecer um material, esse elétron ele vai receber energia. Pode ser simplesmente pela incidência de luz branca, ou então de luz ultravioleta ou até de luz infravermelha. Então, o elétron, quando ele não recebe energia, ele está num estado fundamental. Grave isso. Elétron, sem receber energia, ele está no estado fundamental. Se ele recebe energia, ele vai então para o estado excitado. Esse elétron ali, ele está excitado. Ele recebeu energia de alguma forma. O que acontece quando esse elétron ele recebe energia e ele está ali energizado? Acontece o seguinte, ó, ele sai do nível dele e vai para o nível de maior energia, o nível mais externo, ok? Então ele estava aqui no nível dele, recebeu energia e aí ele vai saltar para um nível mais energético. No caso que ele está no nível K, ele saltou para o nível L. Estava no nível 1 e saltou para o nível 2. Perfeito? Só que, meu querido, ali não é o lugar dele. Tá? Porque ele é do nível K, ele tem que voltar para ali. E como que ele faz para voltar para ali? Simplesmente, olha só, aqui voltando aqui, ele estava no nível K, o nível 1, que é o nível fundamental dele, e foi para o nível 2, o nível que não é o nível dele. Tá? Então esse aqui, ó, é um diagrama que mostra essa absorção de energia. Ele estava no nível K e subiu para o nível L, porque ele absorveu energia. Então ele saltou do nível fundamental dele para um nível mais energético. Perfeito? Acontece que ali não é o lugar dele, meu querido. Então ele vai ter que voltar para o lugar dele. E isso acontece muito rápido. Tá? Isso é imediato. Então o que acontece? Olha aqui um outro exemplo de um elétron que salta, absorve energia, mais energia. Né? Se ele absorver mais energia, ele vai do nível K para o nível N, por exemplo, do nível 1 para o nível 3 de energia. Perfeito? E aí o que acontece? Ele volta, então, do nível L para o nível K. Quando ele volta, olha só o que acontece. Essa energia que ele recebeu, ele libera essa energia na forma de ondas eletromagnéticas. Tranquilo? E o que é onda eletromagnética? Nada mais do que as cores. Então ele libera essa energia que ele recebeu na forma de cores, na forma de ondas eletromagnéticas do espectro visível. Então, olha só, se ele estava nesse nível aqui e voltou para o nível dele, essa energia que ele absorveu é a mesma que ele vai emitir na forma de ondas eletromagnéticas. Perfeito? Aqui um outro que estava no nível 3 e voltou para o nível 2. Então esse aqui é um diagrama de níveis de emissão de energia de um elétron que estava no nível mais energético e voltou para o seu nível menos energético. Perfeito? Então esse é o modelo atômico do Rutherford, ok? Esse quarto ponto e esse quinto ponto são os mais importantes. Tá? Vou voltar nele aqui para você frisar bem. Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, ele salta para o nível mais energético. Então ele está aqui nesse menos energético e vai saltar para o nível mais energético. Acontece que ali não é o lugar dele. Então o que ele faz? Ele volta para o nível dele e quando ele volta, ele libera. Quando ele retorna à sua órbita original, ele emite a mesma quantidade de energia que ele absorveu, na forma de quê? Na forma de ondas eletromagnéticas. Então você consegue fazer agora a associação do modelo de Bohr com as cores diferentes de uma chama, de
de um elemento, o que explica então a chama de um elemento? É simplesmente um elétron que está absorvendo por causa do calor, ele absorve energia, ele absorve X quantidade de energia e ele salta para o nível mais energético. Então ele está aqui, ele vem para o nível mais energético, mas aqui não é o lugar dele. Então o que acontece? Ele volta para o lugar dele, só que daí ele libera essa energia que ele recebeu. Se ele recebeu X energia, ele vai liberar X energia na forma de ondas eletromagnéticas. Valeu? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.